Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui comigo, Descomplica, com Alessandra Santos. Já ativou o sininho? Já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com outras pessoas? Acompanhe a gente até o final, que hoje vai ser bênção, viu? Iremos falar sobre transformação. Solta a nossa vinheta, que já já eu volto aqui para falar quem está comigo hoje. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Bom, antes de eu falar quem que é o nosso convidado especial, quero fazer um convite bem rapidinho para você que não adquiriu o seu. O Despertar para uma Vida Plena é Possível, Você Merece, a decisão que está disponível nas livrarias da Vila do Shopping Pátio Batel e nas livrarias Curitiba, de todos os shoppings e também no site. E ele, que é um livreto para abençoar a sua vida, tá? Esse o Senhor mandou entregar de presente para você. Então, esse está disponível na loja da editora Boni Lauri. Se você é fora de Curitiba, você só vai pagar o custo do frete, mas se você é de Curitiba, vem aqui até a nossa empresa, Cronos Metal, e leva o seu e mais um tanto para você abençoar outras vidas através dele, tá? Bom, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso convidado é de uma tamanha honra para mim, né? Na semana passada, nós tivemos a presença do nosso pastor Jarmute Jordão, da nossa igreja, Advec Curitiba. E hoje, em especial, nós teremos a presença do vice-pastor, que é o nosso querido pastor Jonathan Sandoval, o nosso pastor John. Pastor John, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito estar na nossa casa. Eu tenho certeza que vai ser muitas bênçãos que nós iremos passar para o nosso público, né? Grandes são as nossas aflições nessa fase, nesse mundão que nós estamos passando. Por esse motivo que nós queremos levar palavras de conforto, de esperança, de fé para as pessoas que nos ouvir. Então, por favor, se apresente e compartilha tudo com a gente. Olá, Alessandra. Um privilégio, uma grande alegria estar com você aqui nesse dia tão maravilhoso e abençoado. Quero cumprimentar a todos que nos assistem nesse dia também. Que Deus abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Jonathan, sou casado com a Amanda, sou o pai do Anthony e da Kate, meus dois lindos filhos. E hoje estou como pastor vice-dirigente aqui na Advec de Curitiba, que é uma grande responsabilidade. E sobre o tema que nós iremos tratar hoje, falar sobre transformação, eu tenho alguma propriedade no assunto para dizer, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, as marcas que o Senhor permitiu passar, também a cura que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu tenho certeza que pode abençoar a sua vida, a sua casa. E hoje vai ser um bate-papo aqui muito interessante, porque a Alessandra também tem algumas histórias de vida muito marcantes que eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. Deus abençoe a sua vida, fique conosco até o final. Amém, amém. Pastor, nós começamos por aonde? Porque é muita coisa. A gente já estava conversando anterior ali, né? Sobre transformação. Yeah. Qual o tamanho do poder do nosso Deus de transformar uma vida? Onde aqueles que... eu, particular, eu fui considerada improvável da minha família, né? Mas o Senhor colocou as mãos dele e falou assim, não, porque quem direciona ela sou eu, e eu vou levantar ela na minha graça. Então, o Senhor teve misericórdia da minha vida e ele viu graça em mim, né? Então, conta, porque eu e contar em palavras, eu já compartilho nos meus livros, né? O que eu faço, assim, é contar o tamanho do nosso Deus, o que ele é capaz de fazer numa vida. Alessandra, a marca do Evangelho é a transformação. Tanto que o primeiro milagre de Jesus na terra foi num casamento, que também envolve família. A casa é um ambiente que o Senhor faz muitos milagres. A família, o ambiente da casa. E o primeiro milagre de Jesus, qual que foi? Transformar água em vinho.
Quando ele faz isso, ele está apontando qual que vai ser a marca do Evangelho, a transformação. A transformação, Alessandra, de Deus nas nossas vidas, todos nós que aceitamos a Jesus, o Senhor vai nos colocar em processos de transformação. Processos de transformação nós podemos ver em inúmeros episódios na Bíblia. De pessoas que andavam por um caminho, faziam coisas, pensavam de um jeito, agiam de um jeito. Tinha uma pecha acerca da família, como você acabou de falar, eu também já passei por isso. Não vai dar em nada, vai dar errado, vai destruir, não vai ter família, não vai prosperar, não vai crescer, mas há um momento que o Senhor coloca a mão. E nesse momento que o Senhor coloca a mão, a história muda. Glória a Deus. Onde a pessoa estiver, o que ela estiver passando, do lugar que ela estiver enfiada no pecado, derramado num saco de lodo, o Senhor tira, o Senhor limpa, o Senhor faz um homem novo. Eu tenho certeza, Alessandra, que você ou alguém que está nos assistindo aqui, alguém que está passando por processo de transformação, alguém vai olhar para você hoje e te conhece há mais de 10 anos e vai ver que você é uma outra mulher, uma outra pessoa, é um outro homem. Porque a transformação, ela nos muda não somente das nossas roupas, não somente a nossa fala, ela muda o nosso interior por completo. Só que um ponto da transformação, Alessandra, é que Deus não vem para anular a nossa individualidade, a nossa personalidade, a nossa persona, o nosso temperamento. Ah, sabe aquela pessoa que é muito sanguínea? Aquela que gosta de brincar? Aquela pessoa, o colérico, que ele já quer fazer, ele já quer reagir, quer fazer um projeto, ele já quer começar de madrugada o negócio. Ou o melancólico é muito choroso, qualquer coisa é um drama. Ou o fleumático, que é mais racional, é cartesiano, ele, pontos, não, eu quero projeto, vamos pensar. Deus não quer anular os nossos temperamentos, a nossa individualidade. Deus quer transformar a nossa natureza. O temperamento, a individualidade do ser, é uma das coisas mais nobres que o Senhor colocou e depositou em nós. A sua personalidade, o jeito que você é, isso é precioso. Não tem ninguém no mundo como você. Não tem ninguém no mundo como você que está nos assistindo. Não tem ninguém no mundo, ninguém como eu. Eu lembro disso, uma experiência muito interessante, que eu sou muito bagunceiro. Eu era muito bagunceiro. Hoje eu gosto muito do povo, ali do calor da brincadeira, conversar, estar no meio do povo, gosto muito de festa. Só que quando eu era criança eu era muito bagunceiro, muito artioso, né, que a gente fala. Eu lembro que minha mãe começou a orar para mim, por mim, né? Falou: Senhor, transforma o Jonathan. Ele é muito bagunceiro. Ele tem promessa, pai, não tem como. O Senhor não vai usar ele assim. Ele é assim desse jeito, ele é muito agitado, ele fala demais, ele corre demais, ele é desse jeito. E num culto do círculo de oração, levantou uma irmã, uma profeta, veio até minha mãe e falou bem assim: por que você está pedindo para mudar o meu filho que eu o fiz daquela maneira? E ela disse assim: eu vou usar ele do jeito que ele é. Olha, me arrepiei. Daí passou um tempo, eu me lembro, minha mãe me contou isso alguns anos atrás. Daí eu comecei a olhar para a minha vida, eu falei: gente, Deus, ele não matou a minha individualidade, a minha personalidade, o meu temperamento. Deus mudou a minha natureza. A transformação é isso. Você é a mesma pessoa, mas do jeito de Deus. Havia um Joe antigo, que era o Joe que pensava, agia, falava de uma forma. Agora há um novo Joe, que é o Joe de Deus. É o Joe que Deus criou, com a personalidade. E Deus mudou muitas coisas. E Deus vai transformando. Que algo interessante, o que a gente gostaria que fosse, Alessandro? De transformação, a gente gostaria que fosse assim: Senhor, eu te aceito. Eu quero o Senhor na minha vida. E no mesmo instante, a gente pegasse o interruptor aqui no nosso coração, pum, desligasse. Ah, não quero mais pecar. Pum, a gente desligou o pecado e agora quero ser santo. Pum, ligou. Na hora. A gente queria sair no outro dia já mudado. Imagina se alguém desenvolvesse isso para dieta. Ia ficar milionário, bilionário. Como que a gente reage, às vezes, à dieta, que eu gosto de usar muito esse exemplo? Nós queremos, às vezes. Eu, por exemplo, preciso perder alguns quilos. Eu confesso isso. E é muito difícil, por conta da nossa natureza, o domínio de nós mesmos. Agora, o que as pessoas querem? Elas querem aceitar a Jesus num dia e na segunda serem diferentes. Só que a fé, Alessandra, a fé não nos torna perfeitos. A fé nos aperfeiçoa.
porque é um processo. Efésios vai falar sobre o aperfeiçoamento dos santos. Provérbios vai dizer que a vereda do justo, o caminho daquela pessoa que aceita a Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Então, como que é isso? É como se nós estivéssemos em escuridão total, sem Jesus. E nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, uma luz nasce em nós. O Espírito Santo passa a morar em nós. E comparado aqui a Provérbios, é como se fosse o raiar do sol. Estivesse tudo negro. Mas quando o sol começa a aparecer, ele começa a mudar todas as coisas já. Mas ainda está escuro. E o que vai acontecendo? Vai dando glória em glória. Dia após dia. Momento após momento. Processo após processo. Até se tornar o dia perfeito. Então é como se nós aceitássemos a Jesus e estivéssemos ali 5:30 da manhã, o sol nascendo. E o Senhor trabalhando na nossa vida, a gente passando por dificuldades, a gente clamando ao Senhor, buscando a Deus, Deus fazendo coisas, milagres na nossa vida, e o sol vai se levantando, e a gente vai se aperfeiçoando. Até o dia do Senhor brilhar totalmente na nossa vida, a gente fazer e estar do jeito que o Senhor quer. Me conta uma coisa, pastor. Eu fui criada no lar cristão, então eu tenho os princípios do Senhor, uma vida, né? Também sou resposta de oração da minha mãe. E até um conselho para você que tem filhos: se você não buscar a Deus por você, busque pelos seus filhos. Porque lá atrás a minha mãe plantou a sementinha em mim, que hoje fez com que, quando eu me perdi, eu sabia para onde voltar, né? Mas de batismo, né? O dia que eu tomei a decisão de descer as águas, de nascer de novo, foi porque eu estava de posse de uma dor muito grande, né? Tava tudo certo, as coisas se encaminhando, mas parecia que uma angústia dentro de mim. Tava tudo certo, a empresa indo, mas ainda um nó na garganta. E eu falei pro meu marido: eu não aguento mais viver com esse nó. Tá tudo certo, mas o que falta? E eu já estava indo na igreja, né? Mas, na minha cabeça, eu tinha que estar perfeita para buscar, para batizar. Que eu tinha que parar com tudo que eu estava fazendo para me batizar. E aí foi num culto que o pastor falou, o pastor Jarmuth. E eu ouvi, e aquilo eu senti: venha do jeito que você está, né? Do jeito que você estiver, que no caminho o Senhor vai trabalhando. Mas, olha, eu vou fazer 1 ano. Como, para mim e para quem está nos assistindo, como que a gente vai alcançando, não a perfeição, mas transformando a nossa vida? Como que a gente pede para o Senhor: Senhor, eu ainda falho, eu ainda peco, eu ainda faço coisas que não são do seu agrado, eu quero ser diferente, né? Só que às vezes a gente acaba não tendo força para mudar uma situação. Como que eu peço, né? Como que as pessoas que querem ser transformadas de verdade? Porque tem que ter uma comunicação assertiva. Tem que ter. Como que nós fazemos? Olha, um dos pontos principais, é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, é paciência. No nosso dia hoje, a gente quer todas as coisas para amanhã, para ontem. E quando nós a gente queremos agradar. Eu quero Exato. agradar o Senhor. Eu não quero que Ele olhe para mim com tristeza. É ser merecedora de toda a graça. Sabe como que Deus olha para nós com alegria? Quando nós temos em nosso coração o desejo de agradá-lo. Sabe o teu filho? Pensa, tua filha, tem quantos anos? Vai fazer 11. Vai fazer 11 anos. Ela fala assim: mamãe, eu quero fazer um desenho para você, uma pintura. Ela vai fazer uma pintura, eu tenho certeza que não vai ser exposta aqui no Museu Oscar Niemeyer, né? Mas o desejo dela em fazer algo para te agradar, quando você vê aquilo, você vai ficar feliz. Poxa, olha o que ela tentou fazer para cativar meu coração. Ficou perfeito? Ficou pleno? Ela utilizou as cores corretas? Ela combinou as cores, a paleta de cores? Talvez não. Mas só o fato dela fazer algo para agradar e cativar o seu coração vai trazer alegria para você. E assim é Deus conosco. Às vezes nós queremos: Deus, a minha vida sem erros, perfeita. Não tem como, gente. Nós, às vezes, caminhamos, tropeçamos. É como a gente está em uma viagem. Estamos guiando o nosso carro. A gente está conversando, a gente tem um destino, a gente quer chegar lá. A gente abasteceu o carro, a gente está ali, preparou o ambiente com a família.
Só que, no meio da viagem, você se distraiu, estava olhando para a paisagem, pum, passou no buraco, furou um pneu, aconteceu. Isso aqui é o erro na vida do cristão. É passar por um buraco. Você não programou. Ele apareceu, foi um momento de distração. Mas o que as pessoas fazem? Vou abandonar a viagem. Eu não quero mais viajar. Eu vou abrir mão. Todo mundo que está comigo aqui vai voltar para trás. Por quê? Porque a gente passa um buraco. Porque eu cometi um erro. Não foi programado. E o que as pessoas fazem? Abandonam a Cristo porque erraram. Dei esse sentimento. Eu desagradei o meu pai. Ele está triste, chateado comigo. Ele não vai mais querer falar comigo. Não. O que a gente tem que fazer? Para o carro, conserta, troca o pneu, ajusta e segue a caminhada. Passa depois no borracheiro, ajusta. Vai ter que gastar um pouquinho? Vai ter que gastar. Vai ter que ajustar? Vai ter que investir mais tempo? Vai ter que investir. Vai demorar um pouquinho mais para chegar? Vai demorar. Mas continua a viagem. Eu lembro de um maratonista, ano de 2004, na Olimpíada de Atenas. Esqueci, Vanderlei Cordeiro, o nome dele. Ele estava liderando ali a maratona nas Olimpíadas de Atenas, se não me engano. Ele estava em primeiro lugar, quando aquele episódio conhecido no Brasil, né, onde um padre escocês ou irlandês, eu não lembro a nacionalidade dele, chega e empurra as grades. Ele estava em primeiro, ele cai ali, sai rolando um pouco no chão, perde algumas posições. E nesse ponto é que muitas pessoas param. Ele estava numa corrida importante, numa maratona importante. Ele estava em primeiro lugar. O inimigo veio e empurrou ele nas grades. Ele caiu e perdeu a sua posição. O que ele fez? Ele se levantou, voltou a correr novamente, chegou em terceiro lugar. Quem que ganhou a maratona daquele ano em Atenas? Eu não me lembro. Ninguém se lembra. Todo mundo se lembra da posição daquele homem que foi empurrado nas grades e decidiu voltar a correr, sem brigar, sem reclamar, sem pedir na justiça, sem falar, olha o que fizeram comigo, não. Ele se levantou e voltou a correr. Então, o terceiro foi o primeiro. O terceiro teve uma atitude tão nobre que eleva os nossos olhos. Daí nós vemos. A beleza da vida não está só em vencer. A beleza da vida está muitas vezes em cair, ser humilhado, ser maltratado e você falar assim, eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo. Eu vou me levantar, pois eu sei que eu tenho mais. Eu sei que Deus pode fazer coisas maiores. E é nisso que nós temos que focar. Imagina se ele tivesse parado a maratona, abandonado a maratona. Que mérito teria? Ele teria justificativas boas? Excelentes justificativas. Nós temos boas justificativas para parar muitas vezes. Você que é empresário, Alessandro, quantas vezes você passou por dificuldades aqui que passou um passarinho lá em cima assim, vou parar. Muito trabalho, muita dificuldade. Passou. Só que, não, eu vou continuar, eu vou me levantar, vai dar certo. E essa persistência fala do que? Da paciência, do trabalho, do tempo, e a gente investir, a gente colocar o coração, e é nisso que está a graça. Quando a gente reconhece que Deus pode nos usar, Deus pode nos levantar, Deus pode transformar a nossa vida, e Deus vem e derrama a graça. Deus levanta uma nova pessoa. Eu sei que você tem uma idade bem baixa. É um jovem. E ver a sua postura, o seu posicionamento hoje num cargo de liderança, né, altíssima dentro da igreja, mostra que o Senhor, ele faz aonde a gente menos espera, não é verdade? Isso é uma história longa também, Alessandro. De como que Deus me colocou ali. Isso, como que aconteceu? Daí a gente fica procurando por onde começar. Mais uma coisa que eu sei é que, como nós falamos aqui a última vez que eu estive aqui, quando Deus quer colocar uma pessoa em algum lugar, em alguma posição, se essa pessoa estiver no lugar que Deus quer, Deus vai colocar no lugar que Ele quer. Amém, Jesus. Quando une o propósito do nosso coração e o propósito do coração de Deus se unem, acontece. Eu tô na igreja desde os meus 17 anos. Então, eu era da igreja dos meus pais, essa igreja veio para cá de VEC, gostei e vim para cá. Decidi vir para cá e fixei minhas raízes. E ali o Senhor foi me moldando de várias formas. Agora, falando sobre o processo de transformação, um ponto muito importante ao qual o Senhor começou a transformar minha vida de verdade, como se Deus me colocasse para me limpar, foi trocando as minhas amizades, as pessoas que eu andava.
Os ciclos que nós estamos envolvidos dizem muito a respeito do modo que Deus trabalha em nossas vidas e no modo que nós deixamos ser trabalhados. Por que que eu vou andar com pessoas que não têm o mesmo propósito, o mesmo destino, a mesma visão, os mesmos princípios e interesses? O que eu estou dizendo não é para você parar de andar, não, meus amigos não são da igreja, não, eu vou abandonar todo mundo. A questão está em deixar ser influenciado e influenciar. Isso aqui muda tudo. Há um período que nós somos influenciados e um período que nós influenciamos. E o Senhor me trocou minhas amizades, me colocou na família da minha esposa, que até aquele tempo era assim, eu meio que fugia deles, que eles eram muito crentes assim, eu falei, não quero andar com esse povo não, olha a minha mentalidade. E o Senhor foi nos aproximando de uma amizade tão de Deus assim, e o Senhor foi transformando a minha vida, e o Senhor foi começando a liberar palavras proféticas, que um dia, para você ter uma ideia, eu estava na igreja, no culto de terça-feira, estava tocando bateria, desci do altar, eu tinha ali meus 19 anos, a minha sogra, que não era minha sogra naquele tempo, olhou para mim e falou assim, daí, pastor, Deus te abençoe, uma ótima semana. Eu falei, pastor, sai fora, não quero esse negócio, loucura. Não, Deus te chamou para ser pastor. Aquele tempo o Senhor já tinha revelado para ela aquilo que o Senhor faria na minha vida. Só que, às vezes não, muitas vezes isso acontece. A promessa que Deus libera não tem nada a ver com o cenário que nós estamos envolvidos. Nada a ver. Eu gosto de fazer esses links. Lembra quando Elias estava no riacho de Querite, sendo alimentado por corvos e tomando água ali no riacho? O riacho seca. Deus fala para ele assim, sai daqui do Querite e vai para Sarepta. Eu já preparei uma viúva que vai lhe sustentar. Deus falando, eu já preparei uma viúva. O que a gente pensa? Era uma viúva que, com certeza, o marido morreu, era rica, próspera. Muitas fazendas, bois, gados, servos, uma cozinha abastada, uma despensa cheia de coisas, muitos quartos na casa. Nossa, estou tranquilo. Quando ele chega lá, a viúva que Deus tinha preparado para sustentar ele só tinha uma refeição para ela e para o filho. E ela falou assim, eu vou comer e vou morrer. Mas como que Deus diz que preparou uma viúva que vai me sustentar e ela não tem, praticamente para ela não tem para mim? Porque Deus ali, no cenário, ele iria fazer um milagre naquele ambiente. Quando Deus liberou a palavra, ele não pensava no cenário, ele pensava na ação dele. E é isso que Deus faz. Talvez você tenha recebido uma palavra, você que está nos assistindo, dizendo que o Senhor faria algo de uma forma, e você criou um cenário na sua cabeça, e você está vivendo uma realidade muito distante daquilo que o Senhor falou. E talvez você se entristeça, poxa, por que Deus falou isso? Deus me enganou? Deus mentiu? Não. Porque as nossas expectativas não são as expectativas de Deus. Nós pensamos às vezes no glamour, né, na ostentação, naquela projeção mental. No cenário perfeito. No cenário perfeito. Mas o cenário perfeito de Deus não é o cenário perfeito do homem. Deus, ele nos leva por caminhos perfeitos que para nós, não. O caminho perfeito para mim seria o quê? Uma estrada bem pavimentada, tranquila, tudo bonito, com o tanque cheio, mas o cenário perfeito para Deus é o quê? Um pneu, às vezes, que está meio careca, ou é uma barreira que tem no meio do caminho, é um animal que vai cruzar na frente da estrada, vai te assustar, é uma falta de sinalização. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus trabalha desse jeito? Para gerar dependência. Uma das coisas que Deus mais quer gerar na nossa vida é dependência a Ele. Por isso que, às vezes, nós dissemos sim para Deus, e algumas coisas começam a acontecer, e a gente não consegue entender. Aí desvia da fé. E daí o que acontece? Billy Graham tem uma frase muito interessante. O dia mau chega para todos. E ele faz pode fazer duas coisas na nossa vida. Ou nos aproximar de Deus, ou nos afastar de Deus. A escolha é nossa. As nossas provações podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. A escolha vai ser sempre nossa. Mas voltando aqui, para o período da igreja, Deus, Senhor, começou a fazer muitas promessas na minha vida, né? E eu, maravilhoso, né? Acho, nossa, eu quero viver tudo isso, Senhor. E quem já andou com o irmão do Coque sabe que elas, de vez em quando, tem uns mistérios com Deus que a gente não entende. Naquele período, eu era viciado em academia. Viciado. Então, de segunda a sábado, meu treino era religioso, alimentação religiosa, dia do lixo, alimentação do lixo, tudo pesado, tudo bonitinho. E eu buscando mais a Deus, na fome de sentir a Deus, e um dia minha sogra, o Senhor falou com ela assim, Joe, Deus quer te usar muito. Eu falei, eu quero ser usado. Deus quer derramar uma graça na sua vida, eu quero você receber essa graça. Mas o que o Senhor está te pedindo é a sua academia. Eu falei, não, mas academia?
Não, mas, Senhor, tem benefício, tenho saúde, tenho isso, isso, aquilo. O Senhor quer isso. Você quer entregar? Eu quero. Eu fiquei 9 anos sem frequentar a academia. 9 anos. E durante esses 9 anos foram vários processos. Mas, dentro disso, eu coloquei meu coração, falou, eu quero te servir, Senhor. Eu quero conhecer a tua palavra. E comecei a mergulhar nos estudos, ler livros, ler Bíblia. Eu cursava engenharia civil na PUC, estava no 3º período. Fiz 1 ano, num período noturno, e no 3º semestre fui para fazer de manhã, para estudar de manhã. Só que meu coração estava tão voltado para Deus que eu ia para a faculdade e não levava mais nada. Na minha mochila eu levava uma Bíblia e livros para ler. E comecei a estudar. E meu coração fechado para engenharia civil, eu não falei para meus pais que eu não estava mais estudando. E eu falei assim com minha sogra, só vamos começar uma campanha de oração de 6 meses? De 2 horas de oração por dia? E jejum? E tal? Então, vamos. E a gente foi para a oração e para o jejum. Então, eu passei ali uns 4 meses, todos os dias, indo cedo para casa da minha sogra, para a gente orar, jejuar e ler a palavra. Só que daí o pessoal fala, meu Deus, que loucura que é. Exatamente, uma loucura. E daí, eu naquela sede, teve um ano que eu consegui ler uns 53 livros, mais a Bíblia, e jejuava muito. Me preparava, assim, e, Senhor, me usa na palavra, Senhor, usa a minha boca, Pai, usa a minha vida. Só que nada acontecia, nenhuma oportunidade aparecia. Daí foi passando o tempo, chegou um pastor aqui na igreja, um dia, eu era baterista, né? O pastor pediu para me conduzir o louvor da igreja. Mas baterista, ele não lida com harmonia, com técnica vocal, com nota, com cifra. O baterista é o que fica atrás daquele negócio fechado. Isso, fica ali no acrílico. Ninguém vê. O baterista só lida com o ritmo. Eu não entendia nada. E o pastor me chama para assumir o ministério da igreja, o departamento da igreja. Eu falei, amém. Porque eu entendo às vezes que eu entendo que Deus, quando vai falar conosco, usa a voz do nosso pastor. Deus usou o pastor para me chamar, disse sim. E naquele período, no Ministério de Louvor, a gente tinha pessoas ali que tocavam em shows profissionais, músicos de estúdio, pessoas que tinham de carreira o que eu tinha de vida musical. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo no meio destes gigantes? O que eu fiz? Eu fui para a oração. E eu pedi assim, Senhor, me dá graça diante do povo, me ajuda a ganhar o coração deles. Fui líder por 2 anos e meio. Daí passei por uma crise financeira, vendi minha bateria e aquilo que havia sobrado, tinha pagado algumas contas, eu falei, Senhor, eu quero direcionar esse valor aqui para uma mudança. Eu quero uma unção nova, ou o Senhor me troca de lugar. Fiz a oferta na terça-feira. Com autoridade. Com fé. Na terça-feira, quinta-feira, o pastor me chama, Joe, o senhor falou comigo, encerrou seu período no louvor. Eu falei, poxa vida, amém. Vi que é a resposta de Deus. E naquele período, eu lembro que eu estava na igreja todos os dias. A gente tinha praticamente 24 cultos oficiais e todos passavam por mim. A gente liderava ali média de 60, 70 pessoas. E daí, do nada, eu perco tudo. Eu fico como obreiro na igreja, servindo no estacionamento, às vezes debaixo de chuva, às vezes atrás de uma coluna. E teve um dia que eu estava vendo o louvor acontecer, Deus derramando uma graça na igreja. Eu atrás de uma coluna lá atrás na igreja, no fundo da igreja. E veio uma voz assim, viu? O que adianta você ter investido todo o seu tempo? Hoje você está aí atrás e ninguém mais lembra de você. Tudo aquilo que você investiu, todo o tempo que você colocou, tudo aquilo que você chorou nesse altar não valeu de nada. Ninguém mais lembra de você. E veio essa voz no meu coração e aquilo me entristeceu muito na hora. Mas na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, eu estou te vendo. Eu conheço aquilo que você semeou. E na hora certa, eu vou fazer algo acontecer. Aquilo acalmou meu coração. Mas eu levantei. O povo chorar, pastor, estou chorando aqui. Não, pode ficar tranquila. E daí, aquilo acalmou meu coração por um tempo. Passam 6 meses, daí o que eu queria? Altar. Queria pregar a palavra. E para uma pessoa que cresce na igreja, quais são os 2 caminhos do jovem? Ou liderar adolescentes ou jovem. Então eu tinha a ânsia, o desejo de liderar um desses 2 departamentos. Daí tem uma troca, o pastor colocou outra pessoa, eu falei, cara, por que o pastor não me colocou? Por que não fui eu escolhido? Mas amém, o senhor sabe. Daí o pastor passa um período, dá uma questão ali, troca a liderança do departamento que cuida do discipulado, do batismo da nossa igreja. E o pastor, Joe, você não quer assumir? Eu falei, quero. Conta comigo, pastor. Daí eu desliguei o telefone e falei, rapaz, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou lidar com pessoas desde adolescente até idoso. O que eu vou fazer, Senhor? E agora? Só que esse período na minha vida
lidando com o novo convertido por 3 anos. Foi um período que eu mais cresci acerca de conversa, gabinete, relacionamento. Mudou toda a minha cabeça. É como se Deus me colocasse em lugares para que eu fosse gerado segundo aquilo que Ele queria, não conforme aquilo que eu queria ser. E chega 3 anos, eu estava ali 3 anos lidando com o batismo, que foi uma fase excepcional da minha vida, maravilhosa. E um dia, eu estava em um aniversário de uma festa de uma prima da minha esposa, festa infantil, festa de criança. Fui ali pegar uma coxinha, na volta, um primo meu me chama e fala assim, ô Jonathan, deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar, Luciano. Eu falei assim, já falaram para você que você vai ser o vice-dirigente ali da Advec de Curitiba? Isso por meados de setembro de 2023. Isso não tinha acontecido ainda. Não, Nem tinha não. passado na sua cabeça. Não, longe. Eu falei, não, Alessandro, Então ele entregou Luciano. Falaram já que eu tenho um chamado para altar, para ser pastor e dirigir igreja, mas isso nunca. E eu vou falar, isso é improvável que aconteça, Luciano. Eu estou com 8 meses de consagração pastoral. O pastor que está lá é um pastor muito experiente, tal, várias questões. O pastor nunca me colocaria numa igreja desse tamanho, uma demanda dessa. Um jovem como eu, isso é improvável, é impossível. Mas eu falei assim, mas se isso acontecer um dia, eu vou te ligar e vou falar que foi Deus que te usou. Ele falou, tá bom. E isso aconteceu em setembro. Em junho, 2 meses antes, eu estava numa vigília, ali na nossa igreja. E eu fui para a vigília e falei assim, Senhor, amanhã vai ser meu aniversário, eu queria um presente do Senhor. O Senhor podia me presentear naquela vigília com uma benção. Estava no meio da vigília, a igreja lotada. O pastor chama, esse senhor aqui, você, me chamou, estenda a sua mão. Vai ao lado do pastor Jarmuth. Fica ao lado dele. Pastor Jarmuth, coloca a mão sobre ele. E falou assim, o Senhor vai te colocar em cadeiras, mesas e lugares, através de uma ligação. Ele abre uma porta e muda toda a sua vida. Você viverá dias de prosperidade, tal, tal, tal. E eu falei bem assim, aquele tempo eu estava na minha empresa, trabalhando com meu pai, empresa de pavimentação. Eu falei assim, cara, graças a Deus, vou ficar rico, vou fechar um monte de obra, vai mudar todo o cenário, vai acabar com essa escassez, vou ganhar dinheiro, graças a Deus. Pensei assim. Daí juntando essa profecia de setembro, desse meu primo, e dessa de junho. Dia 5 de janeiro de 2024. É um período ali, às vezes o pastor faz algum ajuste, alguma mudança na igreja. Eu falei assim, bom, vou ficar ligado. Porque como Deus fala com o pastor Jarmuth? Com a disponibilidade. Se ele ligar para você, você atender, dependendo da situação, é uma confirmação que você estava disponível para Deus. Eu falei bem assim, eu vou dar banho nas crianças aqui, aleatório, uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu tinha tirado um período de férias. 5 de janeiro. 5 de janeiro, uma sexta-feira. Tinha tirado um período de férias, fui dar banho nas crianças. Peguei o Anthony, meu menorzinho, levei ele pro banho e falei assim, bom, vou deixar o celular aqui na gaveta, vai que o pastor me liga, olha só a cabeça. Vai que o pastor me liga, eu já atendo. Entrei no banho, o telefone tocou. Eu falei assim, tava dando banho no Anthony, é o pastor. Puxei a gaveta, pastor Jarmuth, atendi o telefone debaixo do chuveiro. Paz, pastor, chovendo. Ô, Joe, tudo bem? Como você tá, meu filho? Tô bem, pastor. Joe, quero falar com você e com a Amanda, em chamada de vídeo. Falei, pastor, tô tomando banho aqui com meu filho. Espera 5 minutinhos que eu já te retorno. Daí, tá bom, desliguei. Daí eu falei, amor, o pastor me ligou, se prepara. Se prepara, mas você já sabe, né? Ela falou, sei, a gente vai dizer sim para o que o senhor nos chamar. Porque eu e a Amanda, nós conversamos muito acerca de tudo. Ministério, filhos, vida pessoal, vida íntima, sonhos, projetos, de tudo. O diálogo fortalece o casal. O diálogo une as nossas almas de uma forma que é a seguinte. Você conhece a alma do William, o William te conhece sem vocês precisarem conversar alguma coisa. Alguém falou alguma coisa, os dois já sabem um posicionamento acerca daquele assunto. Por quê? A alma de vocês está alinhada. A nossa alma é assim. Daí, o pastor me ligou, falou, Joe, aconteceu uma situação, e eu liguei para o pastor Silas, assim, assado. Você aceita ser o vice-dirigente da Advec de Curitiba? Daí, naquele momento que o pastor falou, eu comecei a chorar. Eu entrei em lágrimas. Eu falei, pastor, eu aceito. Conta comigo. Estou à disposição.
E comecei a chorar mais, ele ficou olhando para mim sem entender. Eu falei, pastor, deixa eu contar o que aconteceu. Eu estava em um aniversário, setembro. O homem chegou até mim e falou assim, dessa maneira. E hoje está acontecendo isso. Eu vou ligar para ele, pastor, porque Deus usou a vida dele. E daí eu lembro que eu liguei para meus pais, fui lá com meus pais. Meus pais ficaram, meu Deus, que maravilha. Não, minha mãe falou assim, eu já sabia. Não, você é um homem de Deus. Mãe sabe como que é, né? Vai dar certo, já venceu. E daí liguei, falei pro meu sogro e minha sogra. Mas ele ligou pro irmão. E depois que eu falei com meu pai, com minha mãe, meu sogro e minha sogra, pra mim, eu quis honrar eles com essa notícia. Eu liguei, Luciano, posso falar com você? Oi, o que aconteceu, Dio? Tá tudo bem? Ele falou, eu só quero falar que Deus te usou. Deus colocou as palavras na sua boca. Porque Deus tinha mostrado para você quando ninguém imaginava. Daí ele falou bem assim, sabe o que aconteceu aquele dia? Nem você mesmo imaginava. Não, eu não acreditei. Ele falou bem assim, eu tava sonhando há 2 meses já com você. Eu não aguentava mais sonhar com você. Eu já estava incomodado, não dormia direito, porque o Senhor me mostrava você dirigindo o culto ali e tal. E eu não aguentava mais isso, eu tinha que falar para ficar tranquilo. Daí, depois que eu tive essa experiência, Alessandra, e olha como que foi. O pastor Jarmuth ligou para o pastor Silas, a gente precisa de um nome para colocar como vice aqui na Adveca de Curitiba. Ah, Jarmuth, então tá bom. Vamos ver esse pastor aqui do Rio. Não, esse outro pastor aqui do Rio. Não, esse outro pastor que dirige essa igreja. Não. Jarmuth, vamos ver esse pastor aqui do Sul. Esse outro pastor do Sul. Daí o pastor Silas fez a seguinte pergunta. Jarmuth, não tem mais ninguém aí? Não tem mais ninguém que pode ser colocado? Não tem ninguém aí contigo? Daí o pastor falou, pastor, tem um rapaz aqui que foi consagrado há pouco tempo. Só que é um moço de Deus, casado aqui com uma moça que foi minha secretária. Ama a igreja, está comigo. Andou comigo aqui no ministério, anda comigo. O que o senhor acha? Se você acha que ele dá conta? Eu acho que dá, pastor. Então tá bom. Quando o pastor fala assim, eu me lembro automaticamente de quando Samuel chega na casa de Jessé. Eu vim ungir um rei. Então tá bom, estão aqui os meus filhos. Esse aqui, Eliabe, formado em guerra, experiente. Não, é esse. Vem aqui, Jessé. Acabaram seus filhos, não tem mais ninguém. Tem mais um. Tá atrás das malhadas lá no campo. É o menor da casa. É. E quando eu vejo isso, Alessandra, eu vejo que o Senhor faz no tempo certo, na hora certa. Nós não esperamos. O agir de Deus vem no de repente. O agir de Deus nos surpreende. E na medida que o nosso coração está preparado. Agora o coração. Né? Alessandra, tem uma mensagem que todo ano eu escuto umas 2 vezes. Você pode pesquisar aí depois. A preparação para o ministério. Você vai colocar a preparação para o ministério. Essa mensagem vai aparecer para você. Ele fala como que Deus nos testa acerca do chamado. Muitos são chamados, mas poucos... escolhidos. Mas por que são poucos escolhidos? Porque que todos são chamados, mas quando são colocados no processo, eles abandonam o processo. E sabe qual que é a coisa que mais Deus pesa, mais Deus olha, mais Deus se atenta para o homem? É para o coração. Lembra que Deus falou de Davi? Um homem segundo o meu coração. A palavra de Deus vai dizer que sobre tudo aquilo que você deve guardar, guarda o seu coração. A palavra vai falar em Jeremias que Deus pesa as intenções do coração. A palavra vai falar em Salmos 105, Deus lhes provou o coração para ver o que havia neles. Tem um rei na Bíblia que o Senhor diz assim, ele estava prosperando, crescendo, fazendo tudo acontecendo, e Deus falou bem assim, e Deus se ausentou dele. Sabe o que Deus se ausentar? Aquele momento que você ora, não sente nada. Você oferta, não sente nada. Você vai para a igreja, não sente nada. Você busca, não sente nada. E é nesse dia que Deus vai até provar se você busca Ele por conta da presença, da sensação, ou você busca Ele porque você ama e tem Ele acima de todas as coisas. Deus se ausentou nele. Por que Deus se ausentou? Para ver o que havia no seu coração. Deus ele vai pesar o nosso coração, pesar as nossas intenções, vai sondar os nossos corações, para ver se aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, está de acordo com o coração dele. É baseado em justiça, em amor, igualdade.
uma coisa que eu peço muito, Alessandra, para guardar, Deus guardar, é meu coração. Eu também peço. E eu peço isso, eu falo muito isso com a minha esposa. Às vezes no ministério, a gente está ali correndo, lidando com pessoas, e é comum, porque nós lidamos com pessoas. Alguém, um dia, pisar no teu pé, falar alguma coisa, fazer alguma coisa que nos desagrada. Só que o que acontece? Às vezes nós deixamos isso vir para o nosso coração. É como uma semente que vai criando raiz, e essas raízes vão envolvendo o coração. E a gente vai sendo mudado, a gente vai sendo de uma forma desviada do propósito por conta dessas raízes malignas. A palavra de Deus vai falar da palavra do joio e do trigo, né? A parábola do semeador, que veio o semeador, lançou o trigo, e veio o inimigo e lançou o joio. Agora cabe a nós identificar o que é joio e o que é trigo. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós aceitamos muitos pensamentos que não são nossos, que são plantados pelo inimigo na nossa vida. E o que o inimigo quer? Matar, roubar e destruir, acabar com a gente. Então, se ele domina e alcança o nosso coração, ele acaba com a nossa vida, ele acaba com o nosso chamado, ele acaba com o nosso ministério. E eu abro aqui, qual que é o trabalho do vice? O trabalho do vice é apoiar o pastor, é estar ao lado do pastor, fidelidade ao pastor, amparar o pastor, ficar aqui atento para, de certa forma, tudo aquilo que acontecer, pastor, isso aqui, pastor, isso aqui. E Deus está olhando para a minha lealdade. Saul era rei, o primeiro monarca de Israel, o primeiro rei de Israel. Olha o título. Deus escolheu Saul para liderar a nação de Israel, mas houve um tempo que ele se rebelou contra a autoridade. Deus falou bem assim, eu o rejeitei. Uma das minhas orações, Alessandra, ele falou, Senhor, eu não quero ser rejeitado pelo Senhor. Senhor, eu não quero te desagradar. Eu não quero que meu coração crie raízes onde vão trazer morte para minha casa, morte para minha vida. Eu não quero, Pai, me fixar. Sabe o que acontece? A gente se fixa, às vezes, então, coisas tão pequenas, tão banais, coisas que não mudam nada. Às vezes, a gente acha que é importante, mas não é. Eu coloquei de capa do meu celular, né, a escrita daquela oração que Davi fez, no Salmo 139, 24, 25. Que é pedindo para o Senhor sondar o meu coração. Sonda o né? meu coração. E eu sempre peço assim, Senhor, se for para ser diferente, não me mostra, não me coloque, não me apresenta. Se não é teu, afasta. Eu também tenho bem parecido que qual que é a probabilidade, no meio de mais de 3 mil membros, eu ser vista pela pastora Débora. O dia que ela me mandou a mensagem me fazendo um convite para tomar um café com ela, eu me senti a pessoa mais importante desse mundo. Porque é uma autoridade, e não é qualquer autoridade, né? E quando ela me fez o convite, eu falei, Senhor, eu não sou capacitada, né? Mas se o Senhor falar para eu ir, eu vou. Então, hoje, eu contribuo ali do jeito que eu ainda sei, né? Mas eu sei que o Senhor vai melhorar. E na semana, né, passada, que o senhor me chamou lá veio o Mateus fazer o convite para a gente subir, contar o testemunho, eu sempre, quando eu vou falar em público, eu tenho muita vergonha. Pode não parecer. Também. Mas eu tenho muita vergonha. E foi a primeira vez que eu peguei, e eu tenho pavor de segurar o microfone. A primeira vez que eu peguei no microfone, no meio de muitas pessoas, e eu não senti medo, entendeu? Então, eu creio que o Senhor abriu essa porta, me mostrou, porque Ele tem muito mais para fazer, entendeu? Eu confio nisso. A minha vida, eu sempre procuro buscar a excelência, né? Deixar que Deus trabalhe na minha vida, sempre me colocando à disposição, e pedindo para que o Senhor sonda meu coração, me ajude a guardar o meu coração. Porque você sabe que o mundo, ele apresenta coisas o tempo inteiro para a gente. Ou para desviar, ou para tirar a nossa paz, para confundir. Né? E eu passo também isso diariamente. Então, o tempo inteiro, eu oro, vigio e peço, Senhor, guarda a minha casa, Senhor, preserva a minha família, preserva a minha vida, né? Que continue caminhando comigo, porque grandes já foram as vitórias que nós tivemos até aqui,
né? Só que a minha alegria hoje, pastor, é saber que eu nunca lutei sozinha, né? Só que Deus, ele estava ali na retaguarda. Mas hoje eu tenho a certeza absoluta que eu não luto mais sozinha, que eu não estou mais sozinha, que Ele está na frente, Ele está cuidando de todas as coisas, entende? Então eu reforço como eu gostaria que o mundo vivesse os dias que eu tenho vivido, sabe? Uhum. Isso é maravilhoso. Depois que você descobre a fonte de vida, que a vida é diferente, talvez as batalhas não tenham mudado, o cenário não tenha mudado, mas E não você mudou. mudou. Mas você muda. E é isso que a intimidade com Deus faz. Eu, esses dias, por conta da correria, às vezes o pessoal, não, pastor, o que o pastor faz? O pastor fica na igreja lá, sentado numa cadeira, esperando alguém aparecer e fica orando. Mas eu lido ali na nossa igreja com a administração do templo. Então são obras, são pontos para serem consertados, ajustados. E nós temos um prédio ali enorme, com muitas demandas. Então, eu chego ali na igreja, o que eu quero às vezes? Eu falo assim, eu vou chegar, vou tirar um período de oração, daí eu vou fazer alguma coisa. Mas quando eu chego, às vezes eu paro o carro, pastor, vem aqui ver uma coisa. Daí já vai para lá. Dali você vai para lá e outra pessoa te liga. Daí você já vê outro erro, daí já tem que ver para corrigir esse erro. E se envolve nas coisas. E isso acontece muito na rotina, na nossa rotina. Às vezes a gente se atarefa tanto, faz tantas coisas, que Deus não entra mais na nossa agenda. E isso é um risco que eu corro também. Trabalhar para Deus sem Deus. É como querer servir um rei sem estar junto com o rei. Então, se a gente não ajusta a nossa vida de oração, se a gente não ajusta a nossa vida devocional com Deus, nós não conseguimos fluir, os problemas vêm e dominam sobre nós. Eu preguei domingo de manhã na igreja e eu trouxe um exemplo muito interessante. 2004, nas Filipinas, um casal de médicos brasileiros foi mergulhar, né? Foi uma ilha chamada Fifi, o arquipélago ali das Filipinas. O barco atrasou 30 minutos, essa mulher ficou muito brava. Poxa, a gente está aqui para descansar, o pessoal está atrasando e tal. Atrasou 30 minutos, depois foram ali para o alto mar e mergulharam. Mergulharam a 24 metros de profundidade. Estava mergulhando, vendo os corais lindíssimos, fascinantes daquele lugar, quando eles sentem uma agitação assim nas águas. Quando eles voltam à superfície, eles veem que algo tinha acontecido. Quando eles retornam à praia, eles viram que uma tsunami tinha atingido aquele lugar. Aquela tsunami foi causada por um terremoto de 9,1 na escala Richter, uma das maiores catástrofes naturais da era moderna. 200 mil pessoas morreram, 2 milhões de pessoas foram desabrigadas. Tudo nesse período que eles estavam lá embaixo. Tudo quando eles estavam lá embaixo. E eles saíram e eles escreveram um livro, eu esqueci o nome do livro agora. Mas na hora que eu li essa história, o Senhor me fez lembrar de algo. Sabe por que eles conseguiram sobreviver ao tsunami, ao terremoto? Porque eles estavam no profundo, eles estavam mergulhados. O nosso problema é que nós queremos resolver as nossas questões na superfície, do nosso jeito, daquilo que nós vemos, e não mergulhados em Deus. Jesus, no Getsemane, quando ele estava passando a provação mais difícil, ele disse assim, minha alma está em uma tristeza mortal. Lucas vai registrar que Jesus estava suando sangue. Daí hoje os médicos relatam que isso é uma condição rara, chamada hematidrose. Quando a agonia interna é tão grande, a pressão interna é tão grande, que o suor ele se funde ali com as veias e começa a suar sangue. Essa é a aflição que Jesus estava sofrendo. Jesus. E Jesus aqui, algumas pessoas acreditam, não, Jesus é Deus, ele ia conseguir. Não, Jesus é 100% Deus, mas 100% homem. Ele não era um ator sofrendo, ele sofreu, ele não queria ir para a cruz, porque ele sabia do sofrimento físico que ele ia passar. Ele seria açoitado com um chicote chamado azorrague, que tem tiras de couro, pontas de ossos para ferir mais, e até algumas partes de ferro para tirar toda a carne. Mas ele sabia que ele ficaria afastado de Deus. Por quê? Porque ele pagaria o preço do pecado. Ele morreria em nosso lugar. Todos os pecados da humanidade estariam sobre eles. E o que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Por isso que ele afirma na cruz,
Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Naquele momento, o único momento em toda a história que Jesus esteve afastado do Pai, por conta do pecado. E antes dele passar esse momento, o lugar que ele estava mergulhado era em oração. E na oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não como eu quero. Ele queria deixar de lado, porque sabia do sofrimento. Mas o que ele fez? Ele aceitou a vontade de Deus. E quando ele aceita, chega o momento, ele ora uma vez, ora duas, ora três, Deus diz não. Ele fala para os seus discípulos: levantem-se, vamos, chegou a hora. Chegou aquele que irá nos prender. A posição de Jesus, ele foi para a oração, ele aceitou obedecer e se levantou para fazer aquilo que tinha que ser feito. Essa é a nossa posição para vencer crises na vida. Dias difíceis. Primeiro, oração. Oração faz nós reconhecermos que nós precisamos de graça. Oração fala que nós somos submissos. A oração nos ajuda a obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim ainda: agradou o Senhor moê-lo. Moê-lo. E nós vemos no Getsemane, a palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. Se eu falar para você: eu quero tomar um suco de fruta, um suco de laranja. Você vai, pega lá a laranja e coloca ela ali na sua casa. A laranja linda, coloca na mesa ali, bonita. Mas ela não tem o seu efeito se não for esmagada. O que o Senhor faz conosco? Daí fala da nossa trajetória. O Senhor cuida de nós, do nosso crescimento. Ele nos abraça, assim, de uma maneira tão poderosa. E nós vamos crescendo, se fortalecendo, criamos os nossos galhos, as flores bonitas e damos frutos. Só que chega o período do fruto e a gente acha que o fruto é o produto final de Deus. Não é. O produto final de Deus é o suco da fruta. É o azeite. É quando ele pega aquela azeitona e prensa ela. Lembra daquela passagem? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta. Qual que é o produto da oliveira? O azeite? O produto da oliveira é azeitona. Tinha algumas azeitonas que eram grandes. Parecia que tinha muito óleo, mas quando eram espremidas não tinha óleo nenhum. O que é o produto da oliveira mentir? Quando ele apertava a azeitona e não tinha óleo. Sabe quando que nós, às vezes, mentimos para os outros, como nós parecemos muito, muito, muito crentes, servos de Deus, mas em uma aprovação, quando o Senhor nos espreme, nos aperta, não tem óleo nenhum, não tem graça, a gente não suporta, a gente é um produto de mentira, um crente falso. Mas o que o Senhor fez com Jesus? Ele o espremeu, e quando o espremeu, extraiu dele obediência, submissão e ação. Como que nós temos que ter uma vida de verdade? Uma vida debaixo de oração de novo. Uma vida debaixo da vontade de Deus, em obediência a Ele. Quando a gente vê cheio de oração, mergulhado em Deus, decidir obedecer e aceitar a vontade de Deus, aí a gente vai estar pronto para passar o que tiver que passar. E nós não vamos morrer, porque a prensa não nos mata. A prensa extrai o nosso melhor. Eu nunca parei para pensar desse lado tem esse versículo, tá onde? Ainda que a figueira não floresça. Se não me engano, é Abacuque 3. Mas eu nunca fiz uma analogia dessa forma. Entra ali também no diamante, né? Exato. Diamante é gerado, carvão. Exato, gerado debaixo da pressão. Daí você vai ver qual que é o método de Deus agir. E a gente tem muito problema com isso. Qual que é o método de Deus nos transformar? A gente queria que fosse assim: meu filho, eu vou te fazer coisas novas. Eu vou te usar de uma maneira poderosa. Eu vou fazer você crescer. Toma esse Pix aí de 500 mil na sua conta. Toma essas passagens aqui para Maldivas com tudo pago. Vai ter recreador para cuidar lá das suas crianças. Eles vão fazer devocional com as suas crianças. E tão bom, tão perfeito que é o plano. A tua família está bem, você vai estar cheio de saúde. Esse é o nosso plano. A gente quer que Deus trabalhe assim, mas Deus trabalha como? Através da tribulação, da provação. E Tiago vai dizer que a prova da nossa fé vai revelar a qualidade dela. A prova da fé, a prova é como? É um teste. O tem que ser provado para ser aprovado. Isso, é isso aí. Esse é o método de Deus.
Pensa que você tem uma fabricante de carro. Você cria um carro muito potente. Um carro que é um sonho de consumo para todos. Mas antes de você colocar esse carro na pista, antes de você usar esse carro, você vai colocar ele na pista de teste, de curva, de colisão. Vai ver se os airbags estão funcionando, se ele tem condição, se ele é seguro. Após bater o carro de todo lado, após passar e submeter o carro a todos os testes, está pronto. Pode ser usado. Teve alguma vez que Deus não respondeu às suas orações? Muitas vezes. Que Deus se quietou, se calou? Muitas vezes, muitas vezes. A obediência, a submissão a Deus, não se dá por conta de nós sabermos tudo aquilo que nós queremos saber, ou que as coisas se resolvam do jeito que nós queremos. A submissão verdadeira, ela se dá em aceitar aquilo que Deus tem para nós, sem nós conhecermos. O Caio está falando que tá no Abacuque 3... 3, 17 e 18, aí. Acertei a cidade, só esqueci o nome da rua e da casa. Mas Abacuque 3, 17 e 18. Então, essa questão de aceitar a vontade de Deus, às vezes nós queremos todas as respostas. Mas lembra de Abraão? Gênesis capítulo de número 12 diz assim, Deus chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Ele não fala onde que é a terra, ele não fala localização específica, ele não fala o lugar, o posicionamento geográfico, não dá um Waze ali para Abraão. Abraão, sai e vai e eu vou te mostrar. Senhor, para onde? Vai. Senhor, o que eu faço? Obedece. Senhor, só confia, meu filho. Por que ele foi chamado de pai da fé? Porque ele obedeceu, sem ver, sem saber o que lhe aconteceria. E é isso que nós temos que fazer. Que nós queremos uma obediência. Senhor, tá bom, quero te obedecer, pai, mas tá bom. Quanto tempo que eu vou ficar na prova? 1 ano. Ah, não, Senhor, quem que vai me trair? Fulano de tal. Ah, sabe por que Deus não fala? Porque senão nós não aceitaríamos. Nós fugiríamos. Porque o Marco Aurélio, um filósofo estoico, diz assim que o maior vício do ser humano é o conforto. O maior vício do ser humano é o conforto. A gente ama estar bem, a gente ama estar tranquilo, a gente ama estar sossegado. A gente ama. Por isso que o dinheiro nos proporciona isso e a gente se apega tanto ao dinheiro às vezes. O dinheiro proporciona conforto, segurança. Se você entrar no mês com 500 mil na conta, você entra de um jeito, você entra tranquilo, você não se desgasta, você dorme bem. Agora, sem esse dinheiro, como que você entra? Apreensível, preocupado. Mas é aí que entra a questão. Quem que é o teu Deus? É o dinheiro que te dá segurança ou é Deus que te dá segurança? Viu com que... Por isso que Jesus vai chamar, às vezes vai comparar o dinheiro a um Deus. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque o dinheiro nos traz segurança. É muito bom, a gente está no shopping, está tranquilo a conta. É muito bom. É difícil quando você entra um mês e você não sabe o que vai acontecer. E o empresário passa muito pela fé. Ele é provado, testado constantemente, ainda mais no nosso país, o Brasil. Se não for Deus dando graça, se não for Deus equilibrando as nossas emoções, que isso aqui é muito importante, a gente sucumbe, a gente vai cair por terra. E abrindo e fechando as portas também, Abrindo né? e fechando as portas. Abrindo E ainda, um empresário cristão, que é outro ponto. É outro ponto de fidelidade. Pastor, tudo que você viu aqui na empresa, o que foi construído, aquele que falar que não é a mão do Senhor que fez todas as coisas através de mim, eu não sei. Porque eu comecei a empresa debaixo da minha escada. E aí, um dia, Deus me mandou eu abrir a empresa e em 2019. Nunca passou. Esse aqui é o sonho do Senhor para minha vida. Então, ela não é minha. Eu sou a gerente geral. Ele é o dono. Sabe o que você é mordoma? Eu sou, exatamente. Eu que sirvo através de mim, né? Mas, assim, ó, tudo que ele foi fazendo, né? Tudo começou ali. Teve um dia que eu peguei e falei assim, bem no comecinho, falei, Senhor, como que eu faço para fazer uma empresa grande? Ele falou, começa do começo.
E aí, nesse dia, o Senhor falou assim: eu colocarei você no meio dos grandes, em destaque no meio dos grandes, desde que você fale que é eu, não você. Aquele que enxergar o meu poder, que conhecer o meu poder, vai ver que é eu que brilho através de você, é eu que fiz e faço através de você. Aquele que não conheceu o meu poder vai questionar: nossa, mas como que ela fez isso se ela não tinha recursos? Mas aquele que conheceu o meu poder vai ver que sou eu. Eu que fiz, eu que desfiz, eu que refiz, e é eu que mando e eu que desmando. Então, esse é o Deus que eu confio numa vida, pastor. Então, só que não foi fácil, tá? Ele não mostrou para mim o que eu iria passar. As coisas que iriam acontecer, que 32 dias depois que ele me entregou a chave da empresa, que nós iríamos sair de um escritório para vir para o barracão, que eu iria perder a minha filha, que ia acontecer várias situações, que o dinheiro ia faltar algumas vezes, porém, o dinheiro faltou, porém, ele honrou todos, mesmo faltando, eu não sei como ele multiplicava, mas nenhum dos nossos fornecedores, nunca ficamos devendo para ninguém, sempre, só que assim, a gente é fiel nas ofertas, tá? A gente é fiel, minha mãe sempre me cobrava, contribuiu com a obra, contribuiu, então a gente é muito fiel ali em ofertar. E eu entrego com amor, com carinho, né? Porque o Senhor não precisa do meu dinheiro, mas a obra dele precisa, né? Então, a Cronos, ela é bênção de Deus na vida de muitas pessoas e indiretamente também, né? Nos fornecedores, nas pessoas que... Então, enxergar esse Deus que agiu na tua vida, que agiu na minha, ele é capaz de fazer em todas as vidas. Independente se falar ou se disseram que você não vai ser ninguém, que você não pode, que você não é capaz, tira isso, porque o Senhor ele pode transformar a sua vida. Não transformou Paulo, Saulo em Paulo. Deus não quer saber de Saulo, Deus quer saber de Paulo, mas você tem que estar disponível. O Senhor busca coração disponível a ser servidor. Porque é melhor nós servirmos do que ser servidos. Então, eu me coloquei em posição de serva, Senhor, que a minha vida possa transbordar para que eu possa transbordar ainda mais. É exatamente Ai, isso. bom, né? Exatamente Glória isso. a Deus. Eu tenho uma frase que eu acho interessante do tio Ben falando com o Homem-Aranha, Peter Parker. Ele fala assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A nossa vida não tem propósito se nós só nos satisfazer, só atender a nossa vontade. A nossa vida é um propósito em servir ao outro, em ajudar ao outro, em fazer pelo próximo. Quando você faz algo para Deus, abençoa vidas, você dorme diferente. Você pode... esses dias atrás, estava numa sexta-feira, eu tinha o dia corrido na igreja, tinha atendido várias pessoas. Daí eu vim mais cedo para ficar com as crianças, a Amanda foi para ministrar com as mulheres, alguma coisa do tipo. E voltou para casa e nós sentamos assim, ali na nossa casa, nas duas poltronas, a gente estava diferente assim. Eu olhando para ela, falando assim: você está sentindo esse sentimento de completude, de realização, de ser pleno, ser cheio? E se eu falar para você, Alessandra, nossa conta não estava cheia, recheada como a gente queria. As coisas ali do cenário não estavam como a gente queria. Mas a gente estava tão feliz, tão pleno e grato. Por quê? Porque Deus está conosco, porque nós abençoamos vidas e nós somos realizados por isso. O homem quer se realizar conquistando, indo para lugares novos. Minha realização sempre está no futuro. Sempre está quando eu ganhar 10 milhões, daí você ganha 10. Não, agora eu ganhei 10, eu quero ganhar 100. Agora eu quero ganhar 100, agora eu quero ganhar 1 bi. E nunca vai satisfazer, mas a satisfação está em Deus. A palavra de Deus que Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade. Então, esse desejo pela eternidade está relacionado a buscar a Deus, servir a Deus e ser útil para as pessoas. Uma vez eu ouvi um texto, alguns anos atrás, nós tínhamos um Monza
E o Monza, ele tinha um buraco assim no meu pé, que era bem velho. Aham. E dava para ver o chão. Eu tinha que andar 5 pés. Pergunto pro William. E nós fomos numa festa num sábado. E eu fiquei com vergonha de chegar com aquele carro, porque todo mundo que trabalhava lá ganhava bem, né? E tinha uns carrão. E eu ia chegar com aquele carro lá com meu marido. Aí eu fiquei com muita vergonha. E nesse dia choveu e ele foi lá e parou bem numa poça. Bem numa poça. Aí chegou uma mulher para mim, eu falei, ai meu Deus do céu, né? Eu preciso vender mais, eu preciso comprar um carro novo. Ela só falou isso e eu nunca esqueci disso daí. Isso foi acho que uns 2008, por aí. Eu era nova ainda, né? Não que eu não seja. Ela falou assim: seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. E eu guardei aquilo lá, né? Porque não era um Monza, não era um carro novo, mas eu não estava de a pé. Então, isso mudou. Eu não conhecia essa frase, esse texto da Bíblia. E desde então, aí meu coração foi trabalhando. Então, ser fiel no pouco, Deus coloca a gente sobre o muito, né? Se eu não sei lidar com um quadrado, Ele não vai me dar um quadradão. Se eu não sei lidar com certa situação que é pequena, Ele não me dará. Então, realmente, aumenta os poderes, né? Hoje eu tenho outros desafios, outras batalhas, mas são batalhas que lá atrás eu pedi para viver. Então, a gente olhar com esse olhar assim, né? Você quer ter responsabilidade? Você vai ter os desafios. Você quer crescer na vida, crescer na fé, crescer na igreja, crescer aonde for, esteja preparado. É o processo da transformação, né? Lugares altos falam sobre suportar altas pressões. Eu lembro disso quando eu quis trocar o meu carro, né? Falando de transformação, quando eu comecei a viver essas experiências com Deus, eu tinha tirado um carro zero da concessionária, estava bem, tranquilão, e eu tive um sonho. Eu deixei o carro parado com a janela aberta, inundou a rua e entrou a água no carro, e eu perdi meu carro no sonho. Daí eu fui falar com a minha sogra, né? Falei, sogra, sonhei assim, falou, então Deus, eu acho que vai fazer você perder seu carro, vai permitir isso. Meu Deus e tal. Daí eu peguei um carro que eu fiquei com ele por 4 anos, bati ele, não tinha dinheiro para consertar, de vez em quando chovia entrava água nele, 4 anos. Naquele tempo eu lembro que o Senhor, Ele me moeu. Porque a gente é tratado do nosso orgulho, né? A gente gostava eu gosto de coisas boas e tal. Daí eu lembro, eu falei, não, Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um carro novo. Daí eu lembro que Deus preparou uma oportunidade, troquei de carro. Peguei um carro bem legal. Só que daí, para pagar agora a parcela. Eu entrei pela fé. Falei, Senhor, o Senhor abriu essa porta, agora o Senhor vai me ajudar. E eu lembro que, de vez em quando, eu ficava tão preciso, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E o Espírito Santo falou comigo assim, você não pediu para trocar? Você não queria um nível maior? Agora suporta uma nova pressão. Eu falei, entendi. E Deus deu graça, o carro foi sendo pago, mas às vezes nós pedimos coisas para Deus que nós não imaginamos o que nós pedimos. E tem coisas que nós vivemos, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser cheio, então o Senhor nos vai levar por esse caminho. E o caminho de ser cheio, o caminho de ser transformado, o caminho de ser lapidado, é um caminho, às vezes com pedras, com espinhos, com dificuldades, mas é um caminho que daqui a alguns anos irá nos fazer ser outra pessoa. Que a gente gosta de pensar, eu faço hoje para ser amanhã. O nosso projeto com Deus tem que envolver anos e décadas, por exemplo. Eu penso assim, daqui 10 anos, como eu vou querer estar? Como eu vou querer que os meus filhos me enxerguem? Eu faço isso porque muitas pessoas na igreja, no ministério, tiveram problemas já com pai que serviu tanto a igreja que o pai não estava mais presente. Eu travei minha agenda na sexta-feira e no sábado, principalmente no sábado, para atender os meus filhos, para sair com eles, para passear, para ir para o parque. Tem 2 filhos? Tem 2 filhos, um rapazinho de 2 e uma mocinha de 3. Ela vai fazer 4 agora em outubro. Se eles não verem um pai presente dentro de casa, abraçando, porque o pai lá no altar é um homem de Deus e aqui em casa é ausente, isso vai criar uma lacuna no coração deles. A igreja me tirou do meu pai. Eu não quero a igreja.
Eu quero que meus filhos amem a igreja, me amem. Então, eu penso hoje, eu poderia ter gás para estar todo dia na igreja, toda hora, em toda programação, em todo tipo de culto, tudo. Mas eu não estou preocupado com daqui o mês que vem, estou preocupado daqui 5, 10 anos. Então, eu já penso na minha saúde, já penso como que eu vou estar. Então, eu ajusto os caminhos hoje. Então, às vezes, a gente faz planos para o mês que vem, para o final do ano, mas não faz planos para 5, 10 anos. É uma coisa muito importante, porque não adianta você começar muito rápido e você não ter gás para terminar a corrida. A nossa vida não é comparada a uma corrida de 100 metros rasos. A nossa vida é comparada a uma maratona de 42 quilômetros, altos e baixos. Energia boa, energia fraca. No meio, às vezes a gente perde o gás, e por isso exatamente que o Senhor diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque quando a gente começa com gás. Quando a gente está terminando, a gente sabe que está no fim, então a gente investe de novo. E no meio? No meio que é do silêncio, no meio que é do processo, no meio que é, às vezes, de uma certa escassez, no meio que é uma certa dúvida, é no meio que tem que ser avivado. Quando você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro, você não vê saída. É no meio. Você pede a misericórdia, você não escuta. É no meio. E ele tá vendo, ele quer fazer alguma coisa, mas ele tem que, ele tem que esperar, né, chegar a hora certa. Porque eu imagino que o Senhor fica olhando lá fora, lá de cima, assim, a gente, minha filha, segura a mão um pouquinho, persevere, porque é uma das palavras mais de maior quantidade na Bíblia, né? A perseverança. Porque assim, aquele que persevera, né? Entra semana, sai semana, meses, sai mês, é a perseverança. É o perseverar na fé, perseverar na confiança que o Senhor vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. E Ele, quando Ele liberou uma palavra lá atrás, em 2006, para mim, eu passei uma vida, 17 anos, eu lembrava dessa palavra, daquilo que me entregou. Mas eu não sabia, eu perguntava, Senhor, mas como que isso vai acontecer se eu sou uma pessoa normal? E eu lembrava dessa palavra todos os dias. Todos os dias ela ficou guardada no meu coração. Mas eu sabia que ela ia ser cumprida, porque Ele falou. Então, o perseverar dia após dia, Senhor, porque se Ele não me entregou lá em 2006, é porque eu não estava pronta ainda. Foi de 2006 para cá que Ele veio preparando, sondando meu coração, né? Se eu entregar isso para ela, como é que vai ser? Se eu colocar ela lá naquele lugar, como é que ela vai ser? Se eu der um carrinho melhor para ela, como que ela vai ser? Se eu colocar um tantinho de dinheiro na conta dela, como que ela vai ser? Então, o Senhor veio trabalhando na minha vida dessa forma, mas é através da perseverança. E a perseverança, Pastor John, é uma decisão. É uma decisão, como tudo na nossa vida. Eu decidi vencer, eu decido confiar que o Senhor pode, eu decido todos os dias confiar e perseverar, que amanhã, hoje já está bom, mas amanhã vai estar melhor porque Ele já está lá, Ele sabe todas as coisas. Só que o meu amanhã de coisas boas é determinado pelo que eu estou fazendo agora, pelo que eu estou fazendo hoje. Então, é uma decisão na nossa vida. E a perseverança é algo assim que ela transforma a nossa vida, de verdade. É o que dá a transformação em tudo. É perseverar, é confiar sem ver, é acreditar que aquele que nos trouxe até aqui, ele vai levar até lá. Né? Aí eu te faço uma pergunta: qual que é o tamanho do prédio que você quer construir? Lá atrás eu tive que fazer uma decisão. Eu quero uma casa ou eu quero um sobrado? Eu quero 3 andares ou eu quero 100 andares? Então, mediante a minha escolha, né, agora dentro de uma visão mais ampliada, né, que é a visão que o Senhor tem me dado, escolher, é o arranha-céu. Mas para chegar no arranha-céu, vai ter que ter uma base firme, vamos ter que tirar a bagunça, vamos ter que tirar, igual nesse aqui, ó. Esse aqui tem os trabalhos que eu fui fazendo, quebrando meu ego, meu orgulho, reconhecendo que sem o Senhor eu nada sou, eu nada faço, eu nada posso, quebrando os meus medos, pedindo perdão, liberando o perdão, me perdoando, né? Porque a gente também, muitas pessoas não se perdoam. Então, a gente tem que fazer um processo, né? Então, vamos limpar, né? Agora vamos construir o projeto.
Vamos colocar 2 escadas aqui, 2 janelas ali, 3 portas lá. Bom, fez o primeiro piso, agora vamos para o segundo. Então, eu vejo a vida como uma construção só que tudo vai na decisão de escolher qual o tamanho da minha obra, qual o tamanho do prédio que eu quero. Então, se você está disposto a pagar o preço, que é de perseverar mesmo através da dor, viu? É através da dor. Que agradecer ao Senhor quando está tudo bonitinho é muito fácil, né, pastor? Mas agradecer quando ele está te tirando alguma coisa que não é para ser seu, porque ele está mostrando, ó, esse está indo para um bom melhor, né, para o melhor vir. E isso aconteceu. Deus tirou coisas e gente, pastor, da minha vida. Por isso que, ó, e ele pediu para mim, ó, isso aqui, o mundo tem que ler isso aqui. É simples e objetivo que o Senhor fez. Eu vou tirar algo para te dar algo melhor. Então, a gente nunca perde, né? O Senhor está trocando, só faz a troca. É só a troca para algo. Mas você tem que estar lá, você tem que estar firme na presença, né? Não pode sair debaixo da graça. Você saiu debaixo da mão ali, ali acabou. Aí você sacramentou o seu fracasso, né? Mantenha debaixo da graça. Isso aí. Né? Excelente. Aí, olha, quem está aprendendo aqui quem está em casa ou é eu? Pastor, eu tenho, olha, quando o Senhor me deu, nós levantamos esse estúdio em 35 dias. Ele me deu a direção, eu só obedeci. De onde brotou o dinheiro, eu não sei. Ele sabe. Porque é para algo melhor, sabe? Algo maior, é algo que eu tenho fé que a gente vai abençoar muitas vidas, sabe? Eu creio nisso. Muitas vidas através. E o Senhor me usa no ministério dele dessa forma. Então, a gente contribui não só com a nossa vida, mas com cada pessoa que senta aí. Amém. É um privilégio estar aqui. Porque algo que Deus faz na nossa vida nunca é só para ficar na nossa vida. 1 Coríntios vai dizer assim que as consolações que nós recebemos de Deus são usadas para consolar as outras pessoas. Então, aquilo que Deus faz em mim, as consolações que eu recebo, sabe aquele dia que você estava passando por uma provação, uma dificuldade? Deus abriu uma porta, Deus moveu, Deus fez. Você experimentou Deus? Daqui a pouco o Senhor vai colocar alguém próximo de você. Ou você em algum tipo de situação que você vai falar, olha, Deus fez assim na minha vida. Deus agiu assim na minha vida. Esse seu testemunho de perder uma filha, a dor que você passou, a experiência que você teve, alcança tantas pessoas e é tão poderoso nas mãos de Deus que você não imagina. O seu testemunho pode tirar pessoas da depressão, da angústia, da estagnação. Pessoas que pensam, às vezes, em tirar a sua própria vida por conta de perder algo. Porque pensar, como que eu vou continuar minha vida daqui para frente? É isso que nós pensamos, né? Então, Alessandra, tudo aquilo que Deus faz é com um propósito. Ele não erra, pastor. Ele faz em nós para glorificar a Ele. Ele faz em nós para glorificar a Ele. Porque quando a nossa vida glorifica, a gente cumpre o propósito. Seja servindo, seja abençoando, seja fazendo. E nós também somos resposta de Deus. Eu tive 3 perdas bem grandes na minha vida. Em 2013, eu perdi meu irmão por erro médico. Em 2019, a minha irmã foi vencida pela depressão, né? E cometeu o suicídio. E em 2021, a minha filha. Então, só que a partida da minha irmã abriu os meus olhos e por isso que eu comecei a estudar muitas, né? Só que em 2008 eu venci a depressão também. Então, nesse aqui fala de depressão também, ansiedade, né? Tudo que eu vim fazendo para poder ir limpando isso de mim. Então, o que eu fiz? Eu guardei a minha dor no bolso e hoje eu ajudo a cuidar de outras vidas. Né? E nesse tempo, o Senhor veio curando a minha. Entendeu? Porque eu não tenho outra pergunta, não tenho outra respostas. Porque se eu tivesse me entregue para a dor, eu não teria construído nem a metade do que foi construído até agora. Então, hoje, eu me preocupo, hoje eu converso, eu discipulo, né? Eu divido a minha dor e, nesse tempo, o Senhor veio cuidando de mim. Eu acho que é isso. Ministrando aquilo que você precisava receber. Isso.
Tem um texto. Eu mesma fui curando, o Senhor foi curando eu através de mim mesmo. Né? Às vezes o pessoal pensa assim, o pastor está no altar ali, está tudo bem com ele. Às vezes, muitas vezes, a gente libera uma bênção que a gente queria receber. Eu lembro de uma história da passagem bíblica, lembro de Abraão, tinha recebido a promessa que ele seria pai de uma nação. Ele estava com 75 anos quando recebeu. Passou ali 10 anos, nada aconteceu. Ele quis dar um jeito, ali passou 15 anos, perdão, quis dar um jeito. Não, deixa eu pegar eu tenho um servo aqui em casa, Eliezer, eu coloco ele como meu filho. Deus falou, não é ele. Ele conversou com Sara, você não pode gerar, eu também não consigo, então eu vou pegar aqui a Agar, que é minha serva, vou ter um filho com ela, ela vai se tornar o filho vai se tornar meu herdeiro. Vem Ismael. Só que o Senhor fala, não é Ismael, eu tenho para você. Daí chega um momento, ele está peregrinando, né? Abraão fica peregrinando um período, e ele passa por uma terra, o povo era muito poderoso, e ele falou bem assim, bom, o povo vai olhar para Sara, imagina só, Sara devia estar com uns 85 anos, cerca dos 90 anos, ela é muito bonita, olha só, eu acho que a comida era muito diferente daquele período, né? Daí falou bem assim, eu vou falar que ela é minha irmã, porque se eu falar que minha esposa, eles vão matar porque vão querer ficar com ela. Então, ele chegou e falou, é minha irmã. Então, eu esqueci o nome, eu acho que é o faraó do período ali, toma a mulher dele, Abimeleque, toma a mulher de Abraão, e Deus fala com ela, não toca nela, essa mulher aqui é casada. Daí o cara, ele vai falar e o Senhor fala com ele, não toque nessa mulher. E daí nisso, o Senhor falou com ele, eu vou ferir a sua casa, vou tocar na sua geração, e as suas mulheres não vão mais gerar filhos. Vai acabar com a geração delas. Mas, eu peço que Abraão ore por vocês. Daí tá, o faraó falou, Abimeleque falou, poxa, Abraão, por que você fez isso? Falou que é meu irmão, porque eu tive medo de morrer, então tá. Agora o Senhor falou que você tem que orar por nós, para que as nossas mulheres possam voltar a gerar. Então Abraão ora e abençoa Abimeleque e as mulheres do reino. Quando ele ora, as mulheres que não podiam gerar, voltaram a gerar. Só que qual que é o contexto de Abraão? Sara era estéril. A mulher dele não gerava. E ele orou e outras mulheres passaram a gerar. A bênção que ele precisava receber era a bênção que ele estava liberando sobre eles. E o que acontece? No capítulo seguinte, a palavra de Deus diz assim, e Deus se lembrou de Sara. E eles tiveram Isaac. Quando eu tenho a capacidade de obedecer e servir a Deus, ser fiel a Ele, abençoando aquilo que às vezes eu precisava receber, o Senhor muda o meu capítulo. O Senhor muda a minha vida e me abençoa. Amém. Pastor, eu ficava aqui o dia inteiro. Você foi abençoado aí também? Eu tenho certeza que sim. Eu quero agradecer a tua presença. Já dá o que você tem para sugerir, libera uma palavra. Eu tenho certeza que tem corações aqui que está angustiado, que está precisando de ajuda, que está precisando de ouvir que ainda há esperança, né? Que é possível, que a vida dela tem jeito. Libera para o nosso público e quem mais for nos assistir, né? É com você, pastor. Vamos abençoar nosso público. Uma palavra que eu quero deixar aqui para você, guardar no seu coração. Corra para o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você pode passar por dificuldades, pressões, passar por opressões. A sua alma pode ser esmagada com todo tipo de notícia. Mas se você está no lugar que Deus te chamou para estar, você é imparável, você é imbatível, você consegue, você vence, não porque você é forte. A sua força não está em você, a sua força está em Deus. E se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você irá vencer. Porque quando você está no centro da vontade, a graça dele se aperfeiçoa em nós. E nós somos capacitados a passar qualquer adversidade com ele. Que Deus te dê graça. Saiba que na presença do Senhor nós temos resposta, nós temos alívio, nós temos refrigério. Ele é o nosso bom pastor que nos conduz às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que o bom pastor guarde a sua alma, a sua vida
e a sua casa em paz, em prosperidade e bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenho certeza que alcançou a sua vida aí. Quero fazer o convite para você que não conhece a nossa igreja ainda. Nós ficamos aqui na Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2018, aqui no bairro Boqueirão. Né? Já aproveita, já siga aí a gente nas redes sociais, que é o advec.curitiba, que é o Instagram da nossa igreja. E se sentiu vontade, fala assim, meu Deus, o Senhor está transformando a vida dessa menina. O Senhor tem feito, realizado coisas que você que me acompanha sabe. Vai lá, visita a nossa igreja. Ficaremos muito felizes de encontrar você lá. Eu tenho certeza que não só lá, né, se não quiser ir lá, mas vá. Vá, leve a sua família, se aproxima, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, assim como fez na minha, tem feito na minha, fez e faz na vida do pastor John, que nós, não é porque ele, né, já alcançou o nível, que o Senhor não continua trabalhando, e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer aí para a honra e glória dele, porque sempre é por ele, né, Amém. pastor? Deus sempre faz Amém. mais além daquilo que nós Amém. pedimos ou pensamos. Verdade. Que Deus guarde e proteja. Nos vemos na próxima semana, né? Com novos participantes, novos convidados. Tenho certeza que iremos abençoar você. Já siga a gente aqui no canal do YouTube, ativa o sininho, já compartilha essa palavra, porque eu tenho certeza que abençoou você, vai abençoar outras vidas também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Fiquem com Deus.